Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora o primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast Inside Angelim Belém. E se você já conhece, já é de casa, eu já te digo que eu estou muito feliz em ter a sua participação, em ter você aqui. Agora, se você chegou agora para conhecer o nosso podcast, seja muito bem-vindo também. E eu já te convido a fazer parte dessa mesa de conversa, porque hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, eu sempre digo, é um tema que precisa falar e falar muito. Nós vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha em prevenção ao suicídio. Eu sou a jornalista Fernanda Costa e tenho aqui hoje como minha convidada a psicóloga Sara Carvalho, ela que é especialista, gente, em psicopatologia clínica e terapia comportamental dialética, uma profissional excelente, super a ver com o tema que a gente vai debater aqui e de uma forma muito direta, muito delicada também e muito aberta para que a gente consiga entender e falar desse tema de uma forma muito tranquila. E eu já aproveito para te agradecer, Sara, por aceitar o nosso convite, né? A gente sabe que é complicado ali encaixar na agenda e tudo, mas que bom, graças a Deus, a gente conseguiu te trazer aqui, porque você tem muita experiência nesse tema e com certeza a gente vai poder sair dessa conversa, desse podcast com a mente realmente mais aberta para esse tema. Muito obrigada, Sara, seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço o convite. Então, para a gente já iniciar essa nossa conversa, eu gostaria que você falasse para a gente sobre a importância da gente estar debatendo sobre esse tema do Setembro Amarelo, o que é, como que surgiu e qual a importância de falar sobre isso, Sara. Bom, Fernanda, primeiro agradecer à comunidade, né? Porque é muito legal a possibilidade que a comunidade tem dado para a população de interagir com relação aos temas de saúde mental. Eu acho isso fantástico, eu acho maravilhoso a preocupação da igreja em estar informando de forma científica também, né? De não espiritualizar tudo, de levar a saúde mental extremamente a sério. Bom, o Setembro Amarelo, ele é importante porque, primeiro que ele conscientiza, é um mês de conscientização em massa, né? O pessoal fala, mas por que só em setembro, não sei o quê. É melhor em setembro do que em ano em mês nenhum, né? É verdade. Aí, quando a população começa a ter mais informações, ela começa é como a Bíblia diz, o conhecimento ele traz liberdade, né? Ele traz salvação. Então, eu acredito que conhecer, saber, ter um pouco mais de conhecimento sobre o assunto é muito melhor do que viver dentro da ignorância, porque às vezes as coisas acontecem por falta realmente de conhecimento das pessoas. Com certeza. E acho que, Sara, esse assunto, esse tema, a gente percebe que as pessoas ainda têm um tabu, né, envolto disso. Elas têm medo de falar, não querem falar sobre o assunto. E acho que essa é uma forma, acho que é a principal forma de prevenção. Você concorda comigo? Sim, concordo, Fernanda. A prevenção ela está em volta de vários fatores, né? Principalmente essa questão do conhecimento e do acolhimento, a validação, né, da família, da sociedade, da comunidade cristã, enfim, da sociedade em termos geral. Mas essa questão que você tocou sobre a pessoa ter receio de falar, né, de ter medo, de não se aproximar, ela é um dado importante, porque isso, inclusive, traz problemas na hora do acolhimento. Tanto do profissional que vai atender, porque às vezes ele realmente tem ali uma dificuldade, quanto do profissional na rede pública de saúde, por exemplo, né? Existem dados de enfermeiros, por exemplo, que tiveram dificuldade de lidar com uma pessoa suicida dentro do hospital, de pessoas em setores, né, de saúde de forma específica, em que o paciente, de repente, numa consulta médica comum do dia a dia, foi falar e tocou no assunto de suicídio e aquele profissional não estava preparado. Por isso a importância de repente, ter capacitação dentro da rede pública, né? Tanto para informar a população, quanto também para capacitar o profissional que está atendendo aquela pessoa. Justamente. É extremamente porque importante. Se a gente não fala sobre o assunto, a gente não se prepara, né? Sempre vai ser um susto quando eu estou lidando com uma pessoa ali que de repente toca numa frase ali, eu não quero mais viver, ou a minha vida, tomara que Deus me leve. Você acha que isso já é uma porta, Sara, para que a gente atente assim, poxa, por que essa pessoa falou isso, né? E muitas vezes a gente ouve essas frases por muitas e muitas vezes, até mesmo dentro da nossa própria casa, um filho, uma mãe, um pai, um amigo, e a gente deixa passar.
justamente porque a gente não tem esse hábito, né, de falar sobre a depressão, né, porque geralmente a depressão até que é mais comum, você hoje em dia já foi quebrado muita coisa, apesar de ainda ter muito a se avançar, mas a depressão a gente fala, agora quando toca no suicídio, realmente a pessoa já dá um passo atrás e prefere não falar. Né? E até que ponto, na prática, Sara, isso pode prejudicar essa pessoa que já está desenvolvendo esse pensamento suicida? Por exemplo, você tocou vários pontos bem interessantes, bem importantes. Um deles é a crença com relação à questão do tabu, né? Por exemplo, de falar. Nossa, te perguntava, você estava com um pensamento suicida, está vendo alguma situação, né? Eu posso te ajudar? A pessoa, às vezes, ela não tem recurso, porque ela tem problema com as próprias crenças, né? E quando eu falo de crenças, eu vou voltar a te explicar essa parte que a gente estava até conversando. Crença, no ponto de vista da psicologia comportamental, é tudo aquilo que um dia te formou. É o teu banco de memórias, né? Aquilo que você desenvolveu enquanto filosofia de vida, a tua religião, a tua educação dentro de casa, as tuas memórias, sejam positivas ou negativas. Isso vai moldar a forma como você vai ver o mundo, enxergar o mundo. E, de repente, você ir com toda essa carga de crenças, né? De pressupostos, inclusive, de suposições também, para atender essa pessoa, para acolher, você pode afetá-la. Entendi. Por exemplo, se a minha crença, de repente, é que Deus vai mandar essa pessoa para o inferno, e eu acreditar piamente nisso, né, de forma extremamente violenta, inclusive, às vezes, porque a pessoa, às vezes, vai acolher alguém e diz, olha, isso não é um pensamento correto, Deus vai te mandar para o inferno, então é um tabu, né, para aquela pessoa, mas é a crença dela, é o que ela acredita, é o pensamento dela, ainda não foi trabalhado. Vai atender essa pessoa, ela vai se sentir invalidada, com medo, não vai falar, vai se recolher, vai temer falar. E isso é muito problemático. Entendi. Você tocou num ponto muito importante, que é justamente esse falar, né, Sara? Eu acho que talvez isso seja ali o início de tudo, né? Quando eu guardo um sentimento para mim, ou quando eu não tenho a chance de falar, não sou estimulado a falar aquilo que está me incomodando, isso já pode ser um gatilho para eu evoluir para vários estágios, né? Eu gostaria que você falasse isso pra gente, Sara, para que a gente entenda, porque de uma forma muito leiga, eu tô aqui aprendendo também, assim como você que está assistindo a gente, para a gente entender com amplitude como é que eu começo a identificar que essa pessoa está seguindo para um caminho suicida, para um caminho assim, onde eu já possa ter preocupação. Falando nessa parte de suicídio, Sara, quando é que eu devo acender a minha luz vermelha? Como é que eu consigo identificar isso? Certo. Tem duas perguntas, né? Essa e tem a primeira que você falou sobre como é que a gente consegue falar. Antes de falar, a gente precisa aprender e entender como é o ouvir, né? O escutar alguém. Quando eu digo às vezes assim, olha, amigo, liga para mim se você tiver... Tem muito essa campanha, né, na internet, olha, fala comigo se você precisar de ajuda, é muito lindo. No entanto, a gente precisa ter muito cuidado porque aquela pessoa está vulnerável. Então, se você vai, de repente, não dar para ela um ambiente seguro de escuta, você vai realmente, como a gente estava citando ainda há pouco, né, prejudicar em vez de ajudar. Se você não tem essa segurança, né, de que não vai julgar, não vai deixar essa pessoa mais desconfortável ainda, melhor não, encaminha, né? Olha, vamos conversar com alguém, vamos levar... dentro da igreja existe aqui o Psicovida, né? Que é maravilhoso. Leva para o Psicovida, encaminha para um profissional da psiquiatria, porque de repente essa falta de escuta realmente qualificada pode prejudicar. É complicado, é muito bom você acolher, você ficar do lado, né? Mas precisa realmente de uma escuta qualificada. Quanto aos sinais de alerta, tem vários, né? Como, por exemplo, a pessoa começou a comer pouco, a ganhar, de repente, muito peso, né? Ou perder esse peso, se isolar dentro de casa, perda de emprego, né? Tem a apresentar sensações de confusão, por exemplo. É um alerta também, aquela pessoa que está ali do teu lado, de repente, ela está bem do nada, ela começa a criar vários conflitos em vários locais. Né? Tem vários sinais de alerta que, às vezes, o principal é a gente aprender a observar. Por isso que dentro da DBT tem um dos nossos critérios, né, uma das nossas
dos nossos pressupostos é a observação através da mente plena, que é o Mindfulness. Por quê? É manter a sua mente no momento presente. Quando você está onde você de fato está, você consegue fazer uma observação sem julgamento. Né? É muito difícil a gente olhar alguém que está mais abatido, está apático, está emagrecendo. A gente não chega lá e pergunta, né? A gente julga primeiro. A pessoa tá, e acho que esse é um grande desafio dos dias de hoje, né, Sara? Com a vida tão corrida, as pessoas estão deixando passar muita coisa. A gente, com o nosso tempo corrido, a gente não tem mais tempo para sentar numa mesa com o nosso filho, a gente não tem mais tempo para ouvir, saber ouvir, como você falou, isso é muito interessante, você saber ouvir. Eu acho que mesmo que você não saiba fazer ali tecnicamente ou profissionalmente, você não tenha técnica assim para conversar com aquela pessoa. Mas eu acho que é importante você dar a atenção merecida e encaminhar, como você falou. Você viu ali que aquela pessoa não está no normal dela, então vamos dar uma atenção, né? Então essa questão de atenção é um grande desafio nos dias de hoje, gente, porque a nossa vida está assim, ó. Aceleradíssima. E acho que isso também contribui para esse grande aumento de casos, né, Sara? Sim. Existem 3 tipos, né, já foram estudos feitos de suicídio. Um deles é o egoísta. E quando a gente fala egoísta, a pessoa pensa assim, nossa, a pessoa está sendo egoísta, tirar a própria vida. Não. É aquela pessoa que justamente não é acolhida pelo grupo. Em que ela começa a fazer esse isolamento, as pessoas até percebem, mas assim, sabe aquela coisa de não se importando tanto? Né? De não é a minha vida, então, sabe, a gente tem essa coisa mesmo do egoísmo social, né? Cada um está vivendo a sua vida, está construindo a sua história, enfim, e aí às vezes não para realmente para observar e carregar, né, de repente o fardo do outro, como, né, tipo assim, só para eu entender, a pessoa que tem que é pressuposto a isso, né, ao egoísmo, se você fala em relação a ele se sentir excluído, tipo, o meio social não está dando atenção para ele que ele gostaria, é isso? Exatamente, porque o suicida, ele tem uma emergência, né? Ele precisa de quê? De uma ausência dessa dor, né? Da consciência. Ele não quer eliminar a vida, não se trata de vida e morte, se trata da eliminação dessa consciência de dor. Eu queria sanar essa dor. E aí quando eu me isolo, ou a sociedade também me isola, na maioria das vezes é a sociedade também, porque pensa comigo, hoje o social ele faz exigências para você, específicas. Completou 18 anos, você precisa ter um carro, uma profissão, é isso, é uma cobrança muito pesada, comparação injusta, né? Na TCC nós temos essa distorção cognitiva, né? Que é a comparação injusta, onde eu comparo a minha vida com a do outro de forma completamente injusta e eu começo a fazer exigências a mim mesma e aí essa pessoa vai começando a se isolar. Né? Porque ela vai se sentindo por fora ali o tempo todo, não se sente pertencente ao grupo, que é extremamente egoísta, que é aí que entra a questão do egoísmo, do suicídio egoísta, onde essa pessoa vai sendo isolada, é a família. Tem paciente meu que chega e diz assim, Sara, 24 anos não tenho nada, tenho R$1 no meu bolso, a minha família tem, mas eu não tenho nada, eu não tenho uma formação, a minha irmã já está lá não sei aonde, e eu tô aqui ainda. Comparação, né, Sara? A comparação incrível. Entendeu? E aí isso vai fazendo com que essa pessoa, veja, ela tem um histórico, ela vem já vindo de uma sucessão de fracassos. E aí ela começa a ver que a família dela rejeita, a sociedade ela já se isolou, já não vai mais para grupos. Quais são esses grupos? A igreja, né? Inclusive eu até comentei com você ainda há pouco sobre a importância, né, da desse igreja apoio, enquanto fator de proteção, né? Outros tipos de grupos religiosos, tanto faz, né? Não é só exatamente a igreja, mas ou grupos de amizades, onde ela começa a se isolar, não tem esses problemas. Por exemplo, pacientes que têm transtornos mentais graves, né, como o borderline, por exemplo, ele tem um padrão difuso de comportamento agressivo. Né? Ele não é sensível porque ele quer. Ele tem uma desregulação emocional grave, ele é assim. A personalidade é a forma como a gente se apresenta ao mundo, e o Border se apresenta dessa maneira, onde ele faz esforços exagerados, né, para agradar o outro, para estar com o outro próximo. Aí tu imagina essa pessoa fazendo amizade, tendo um casamento, né? Isso vai ser sufocante, vai ser uma sufocante. das características. E aí, por ele se sentir extremamente, né, desprezado pelo social, é muito difícil não deprimir.
É incrível isso que você está explicando, porque a gente começa a ter uma visão mais ampla, né, de como que a coisa ela vai evoluindo. Esse comportamento agora que você falou, dessa pessoa que tem borda e tudo, ela acaba sufocando o outro. Então, quando ela sufoca o outro quer o afastamento. Sim. E quando o outro afasta, isso afeta diretamente ela, e aí vem toda a consequência até chegar ao suicídio. Até chegar ao suicídio. Hoje, o índice de suicídio realmente é maior entre os homens. No entanto, as mulheres, elas tentam mais. E todo tentante, um dia vai acabar praticando, né? Um dia vai acabar fazendo. A gente tem essa coisa de se preocupar mais. É óbvio que é necessário se preocupar com a vida, né? Ali, com aquela pessoa que cometeu. É óbvio, principalmente com o familiar, de acolhimento. É onde entra muito o papel da igreja, né? De acolher a família daquela pessoa que cometeu suicídio. Sim. Mas também acolher aquele que tenta. Né? Por várias vezes eu atendi pessoas que disseram, mas ele só tenta, nunca vai fazer, isso é história, né? Eu lembro que eu atendi uma pessoa que ele tinha tentado 13 vezes. Nossa. 13 vezes. E a família já não estava mais crendo, né? Ela não vai fazer nada. Não existe. Mas um dia aconteceu. Entendi. Então isso acaba caindo em descrédito da própria família ali, que acaba ficando, né? Tipo assim, não, é só um alarme, essa pessoa só promete, né? E entre as mulheres com transtorno borderline é a maior taxa, né? Elas tentam mais. Então, assim, é muito importante a gente ter esse conhecimento da sociedade e entender que existem pessoas dentro do nosso corpo social que têm transtornos mentais, que isso envolve genética, invalidação na infância, violências, que contribuíram para aquela pessoa se apresentar daquela maneira ao mundo. Todo um histórico, exatamente, né? Ela não é assim porque ela quer. Entendi. Ela é sensível, porque o border, ele não tem um divertidamente na cabeça, né? Ele tem 7 raivas, ele tem 7 tristezas, enfim, ele é tudo muito intenso, muito maior nele. Muito intenso. Então, tu imagina uma pessoa que vive, inclusive Marsha Linehan, quando ela desenvolveu a DBT, ela própria, ela recentemente, inclusive, declarou que ela era border, né? Ela não falou na época em que ela estava desenvolvendo a teoria, porque dentro de um corpo científico, imagina ela com borderline, todo um preconceito, né? Sendo que ela chegou a ser internada dentro de uma clínica psiquiátrica, várias, né? Queimou 70% do próprio corpo. Então, ela, assim, ela é incrível, essa mulher, né? Ela, inclusive, fala muito sobre valores, e um dos valores que ela desenvolveu dentro da DBT é o propósito, porque ela encontrou, um dia ela entendeu que a vida poderia valer a pena, tanto que a frase, né, da chamada da DBT é essa: construção de uma vida que vale a pena viver. Eu até falei para você que eu aceitei muito o convite, porque eu gostaria muito de divulgar mais sobre a DBT, o tratamento com esses pacientes, com paciente grave, com esse paciente que pensa no suicídio constantemente, com um paciente que tem uma doença mental grave, mas que merece uma vida também, né? Eu tive pacientes que chegaram comigo, Sara, eu penso em suicídio desde a infância. Olha só, desde a infância, desde o momento que eu entro nessa clínica, em qualquer lugar que eu vou, eu olho para todos os lugares, eu penso numa maneira de me matar. Sara, então isso não é normal, claro, né? Claro. Mas não quer dizer que essas pessoas, elas têm direito à vida, e essa é a forma como a Lina, ela mostrou que poderia sim, a pessoa com border, a pessoa suicida, sensível ao extremo, ela pode ter uma vida funcional, né? Pode casar, pode ter filhos, pode ter uma família que a quer, porque os familiares dos meus pacientes estão cansadíssimos. Eles são, assim, extremamente esgotados, porque realmente é difícil você se manter com uma pessoa que está constantemente mudando de humor, que faz de você... Pois é, eu queria que você falasse, a gente está falando muito, né, sobre a pessoa que tem border e tudo. Como que é uma pessoa assim? Como é que eu consigo identificar que essa pessoa já tá chegando para isso? É uma evolução até desenvolver esse diagnóstico ou não? Sim, como é que eu entendo? A gente consegue notar, né, pequenas movimentações já na pré-adolescência, ali na puberdade, no início da puberdade, mas precisa de fatores. Primeiro, genéticos, né, uma predisposição genética. Segundo, a invalidação na infância, onde aquela criança realmente ela é invalidada nas suas emoções, só que não é algo assim tão simplório, né? Tipo, a menina vai te quietar pra ali. Não é exatamente na prática, isso. Assim, o que a gente pode citar? É violência psicológica mesmo, é aquela criança exposta à violência, né? Entendi. Se você ver históricos de border clássicos, como Andressa Urach, por exemplo, essa garota sofreu violência física desde a infância, da primeira infância, né? Abusos muito frequentes,
né? Ah, mas e o paciente que não sofre esses abusos? Tenho paciente que nunca sofreu um abuso, mas em compensação sofreu violência psicológica durante toda a infância. E às vezes tem muita gente que me pergunta, né, como é que nasce um border, né? Justamente. A gente precisa de frequência daquele comportamento destrutivo, né? Frequência, intensidade e muito dano. É um adolescente que vai fazendo uma construção de danos ao longo da vida. É na escola, né? Eu lembro que tive pacientes que o pai assim já estava arrancando os cabelos porque era POD desde os 11 anos de idade, era vários parceiros, era uso de drogas, álcool, né? É uma vida completamente bem conturbada. Ele se coloca em risco constantemente. Tem vícios constantes também, vai desenvolvendo. E ao longo da vida vai construindo uma vida bem desregrada. E por conta disso acaba tendo essa destruição social, que é onde ele mais sofre. Então isso pode, como isso é uma evolução, Sara, então isso pode ser evitado logo no primeiro momento, né? Tipo assim, se eu percebo que o meu filho está desenvolvendo ali comportamentos completamente fora do normal, o que eu devo fazer nessa hora? Em primeiro lugar, buscar ajuda profissional. E entender que aquela criança, aquele pré-adolescente, ele pode sim ser só adolescência, porque a gente não pode também patologizar. Sim, é preciso saber diferenciar o que é normal do que já não é, né? É patológico, apesar de que é um tema bem complexo. Mas a gente pode sim, né? Eu lembro que veio pra mim uma pessoa que acho que era de São Paulo, de Janeiro, não sei, e procurou, ela já fazia tratamento com a DBT pra lá. E aí ela procurou alguém para fazer aqui, ela descobriu o que eu fazia e tal, e veio. E eu achei super legal, porque o adolescente já veio com vários conhecimentos da DBT, ele já falava, olha tia, eu sei fazer o não atacar, não agredir, não julgar, né, que é uma das coisas que a gente ensina para o paciente border. Porque o border ele é tão sensível à violência emocional, né, que ele agride mesmo, ele julga, ele não tem o temperamento, né, muito agressivo, enfim. Então, ter essa questão de levar o quanto antes para um tratamento específico é muito melhor, né? Porque ter esse diagnóstico precoce, né? A chance de você proporcionar uma vida ali mais tranquila, digamos assim, né? E como eu falei para você, eu tenho um paciente adulto de alta, né? Paciente border, porque pode ter uma vida normal, né? Não tem, é um tabu e é um preconceito muito grande em cima da pessoa com um transtorno de personalidade, porque acredita que aquela pessoa vai te fazer mal, vai destruir tua vida, vai acontecer de ter problemas, só que precisa ser tratado, né? Seja com a medicação, seja com psicoterapia, enfim. Tendo um tratamento adequado, pode sim ter uma vida que vale a pena. E aí, quando a gente passa a ter esses cuidados, a gente começa a diminuir essas taxas de suicídio, né? A gente já consegue evitar que vá para o último estágio, né? Quando a gente fala em suicídio, tipo, a gente já vem percorrendo ali um grande caminho até chegar nesse estágio, né, Sara? Sim, e não exatamente somente do border, né? Sim, de vários outros transtornos, da depressão, né? A depressão em si, como você citou ainda há pouco, ela ainda é problemática, a questão do tabu, sim, né? Por quê? Porque as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender que aquela pessoa tem depressão, de aceitar, né? E aí eu falo da igreja, é importante a igreja, né, ter essa consciência de que grandes homens na igreja na Bíblia tiveram depressão, né? Que a gente na fila do pão, né, ao falar de Elias, por exemplo, de Asaf, inclusive a gente tem pessoas mais recentes, o Spurgeon, por exemplo, é uma história que me chama muita atenção. Príncipe dos pregadores teve depressão, era carregado por anos, as pessoas não quiseram comentar sobre isso, porque ele era carregado às vezes para sair de casa. Olha só. Carregado, mas as pessoas dizem, não, era porque era cansaço, não, era depressão. Mas ele falou coisas assim incríveis. Tem uma frase dele que é muito conhecida, não lembro exatamente, mas que fala sobre o quanto a vida ela era turbulenta, mas ele confiava muito em Deus, porque fidelidade é você estar aonde você tem que estar. Não exatamente quer dizer que você não vai, de repente, se sentir mal, se sentir fracassado, porque a depressão, ela traz isso. Lembra que a gente estava falando sobre a diferença de depressão e tristeza, sim, né? Sim. É importante a gente identificar isso, sabe? Porque às vezes as pessoas não conseguem, né, ter essa visão mais ampla ali do que é um momento de tristeza, do que é a depressão, né? Até mesmo para a gente saber agir
em socorro diante de uma pessoa, de uma vítima que está em depressão ou não. Com essa diferença, Sara. A tristeza, ela dura horas, até a possibilidade de durar dias, né? Dentro desse exemplo, por exemplo, do Spurgeon, eu falo dele porque eu sou apaixonada, e ele teve por anos, né? Então a depressão em si, ela leva tempo. 2, 3 semanas, meses, quando se torna depressão persistente, por exemplo, de 2 anos a 3, né? Então existe uma diferença de tempo. Na tristeza não, você fica, é normal a gente se sentir triste às vezes, sei lá, às vezes aconteceu alguma coisa durante o dia, uma discussão com alguém, você fica abatido ou fica decepcionado e traz tristeza, é natural, é normal. Aquilo vem e passa tranquilamente, e passa, né? No entanto, dentro da tristeza, por exemplo, a autoestima ela é preservada. Eu posso ficar triste e não necessariamente achar que eu sou a pior pessoa do mundo. Na depressão, você fica totalmente abalado na tua autoestima. Tanto que tu começa a não cuidar. Recente eu atendi uma paciente, ela disse, Sara, eu não lavo meu cabelo tem uma semana. E ontem de manhã, eu mandei uma mensagem para ela perguntando, e aí a nossa ação, né, da semana, você cumpriu? Que era lavar o cabelo. E ela me mandou um emoji dizendo hoje que tinha lavado. Então a autoestima da pessoa é extremamente abalada, o autocuidado básico daquela pessoa, que você não vai ver na tristeza. Já a questão do desempenho e sensação de utilidade. Na tristeza você não se sente inútil, você não tem... não perde a sua autonomia. Na depressão você perde, né? Tem pessoas que não conseguem estudar. Eu tenho um paciente que está 7, 8 anos na faculdade. Não consegue passar de tá nível, paralisa. A gente está lutando para fazer a ativação comportamental, para ver se consegue cumprir o curso, né? Cumprir a atividade física dele diária. É um desafio daquela pessoa sair de dentro do quarto, se relacionar com o grupo, lembra? O grupo social, o quanto é importante a família, quanto é importante. O grupo social, a igreja, enfim. Acolher essa pessoa, o acolhimento. Né? Então, assim, a gente consegue sim visualizar que existe uma diferença grotesca da tristeza para a depressão. Na tristeza, você, por exemplo, não vai ter pensamento suicida, né? Eu não vou pensar em me matar porque, de repente, eu, sei lá, não tirei uma nota tão boa. Eu posso ficar ansioso, abatido com isso, no entanto, não vou ter pensamento suicida. Na depressão, o pensamento suicida é constante. É muito comum o depressivo pensar em suicídio. Entendi, Sara. Por isso que é importante a gente estar atento a esses comportamentos, né? Você falou aí, é muito importante mesmo, porque quando uma pessoa está triste, você diz, hoje eu não quero sair de casa, eu quero ficar sozinha. Quantas vezes a gente não tem essa necessidade, né? De dizer, não, hoje eu não estou com vontade de sair, hoje eu quero ficar sozinha em casa, eu quero ficar no quarto. Normal, natural, você encarar um momento ali que não foi tão bom para você. Enquanto isso, você passou um dia, você passou no máximo 2 dias ali, eu acho que, né, o que eu posso considerar ainda como normal? Quantos dias, mais ou menos, só pra gente entender? Olha, geralmente a tristeza, como eu te falei, dura horas, né? As pessoas sentem aquela emoção, as nossas emoções elas são inerentes, elas não têm, né? Como a gente... e ainda bem que Deus nos deu já as nossas emoções. Já imaginou, gente? Quem é que vai, né? Eu sempre brinco. Quem é que vai num velório e sorrindo o tempo todo? Sorrindo o tempo inteiro. Não, né? Quem é que, se você me bater aqui, eu vou sentir o quê? Raiva. Meu limite foi ultrapassado. Então, assim, a gente precisa dessas emoções. E elas, assim como a fome, dão e passam. Então, a tristeza, no geral, ela dá e passa. Ela deve vir e passar, né? Então, no caso, Sara, se veio aquela situação ali que me deixou triste, fiquei, por exemplo, eu estou observando ali Vamos botar um exemplo aqui, a minha mãe. Ela aconteceu alguma coisa com ela... E eu tô vendo que ela ficou triste, eu vou respeitar aquele momento dela, vou esperar passar aquilo tudo. Mas se de alguma forma eu vejo que aquilo não tá passando, né, já tá demorando o tempo que não deveria demorar, isso para mim já deve ser um alerta, né? Tipo assim, de eu dizer, poxa, o que tá acontecendo? Então, a partir desse momento que aconteceu um fato ali, que machucou essa pessoa profundamente, isso pode ser uma porta inicial
para esse caminho de depressão, para esse caminho de evolução, até chegar, digamos assim, no nível a um quadro mais depressivo maior, né, que a gente chama. Sim. É o início. O que acontece é que tem pessoas que acabam fazendo a evolução dessa tristeza, né, a partir do momento que começam a alimentar pensamentos distorcidos, que a gente chama na TCC, onde eu começo a visualizar, né, questões e pensar. Inclusive esse autor, o Beck, ele fala que não é o evento em si que me faz sofrer, sim o que eu penso sobre ele. Então quando eu começo a pensar que eu não vou dar conta, que é uma distorção, né, vai acontecer um problema e eu não vou dar conta de resolver esse problema, a gente chama isso de catastrofização. Eu não vou conseguir resolver, né? Aí eu não consigo também lidar, eu não consigo entrar em aceitação. A morte é um problema, por exemplo, de aceitação. Não tem como lidar, eu não posso resolver. Aí eu começo a evoluir essa tristeza, já não é mais, ela começa a se tornar persistente e pode também ocorrer eventos antes, né, que podem agravar. Por exemplo, eu perco alguém e aí também perco o emprego. Aí de repente meu marido vai embora, né? Aí um filho doente, aí tu começa a ter a administração da tua vida, já não é uma tristeza qualquer. Sim, já começa a ver uma evolução ali, né? São várias situações, né? Você começou com uma situação, daqui a pouco já teve uma outra situação ruim, ou seja, um acúmulo de situações. De situações onde negativas, eu começo, né? Exatamente, a alimentar pensamentos, como eu falei, catastróficos, em que algo vai acontecer de muito ruim e eu não vou dar conta de resolver. Ou pensamentos tudo ou nada, né? Que é aquela coisa de, meu Deus, a solução é, aliás, dicotômico, né? Onde só tem duas soluções, né? Ou eu consigo resolver ou a morte é a solução, é a questão do suicídio, ele pensa assim. Então, quando isso começa a acontecer, eu tenho que começar a observar meus fatores de vulnerabilidade, né? E os meus estressores. Porque imagina comigo, uma pessoa que está começando, acabou de perder alguém, o marido foi embora, ela não dorme bem. Sim. Então isso se torna para ela um fator de vulnerabilidade. Ela não come bem, outro fator, porque além ela está com sono e sem dormir. Então ela já fica vulnerável, o quê? Se o marido abre a boca, ela já vai explodir. Sim. Né? De repente ela começa também a deixar de se exercitar. Então o corpo também já não está em movimento. Viu que são fatores biológicos de vulnerabilidade que vão interferir. Ela perde o emprego, né? Ela já está super sensível com o corpo. Nossa, não tem como essa pessoa não cair numa depressão, né? Aí quais são os estressores? O chefe dela é uma pessoa extremamente ruim. Aí criou dentro da comunidade dela, na igreja, uma confusãozinha lá, uma fofoca, alguma coisa, já tá com um probleminha lá, outro estressou. Aí o concurso público não abriu naquele período que ela estava esperando. Gente... Parece que a gente está, tipo assim, inventando uma situação, mas isso é verdade. Mas existe. Né, Sara? Isso é verdade. Parece assim que tem fases na vida que tudo vira de cabeça para baixo, que você diz assim, o que está acontecendo na minha vida? Exato. Então, já aproveitando essa brecha que você está dando, Sara, para a gente até orientar as pessoas que acompanham, porque isso é comum, parece assim que são fases, né? Quando acontece uma coisa ruim, meu Deus, aí já começa outra daqui, outra dali, tu diz assim, e agora, o que eu faço? O que eu faço, Sara, diante de uma situação dessa em que eu tô ali muito vulnerável a essas situações e eu não sei o que fazer. Saiu do meu controle. Para que eu não permita que isso venha a me levar para uma depressão, o que eu tenho que fazer diante de um quadro desse, de tantas coisas ruins ali acontecendo? Em primeiro lugar, tentar organizar as coisas, né? Vamos tentar aqui dar uma organizada. Por mais que não aconteçam coisas tão extraordinárias, né? Mas acontece às vezes da pessoa começar a ter problemas dentro de casa mesmo. Às vezes é só que é só, por exemplo, o emprego. Né? Uma pessoa que fica desempregada, ela começa a ficar triste, angustiada. Ansiosa. O divórcio é um problema muito sério, né? Que também causa muita angústia. Doenças, enfim, situações que acontecem todos os dias com todo mundo. Né? Tem adolescente que diz assim, mas que para ele, né, aquilo ali poxa, mas eu não sou tão bonito. A questão da autoimagem também, às vezes, é um problema para a pessoa, enfim. A primeira coisa é tentar se organizar nesse quesito que eu falei, sobre verificar quais são os teus fatores de vulnerabilidade. Ver o que te deixa sensível enquanto físico. Entendi. Né? Fatores biológicos. Você está doente, procura um médico.
né? Tem gente que não vai ao dentista, não vai ao ginecologista, não vai... Os homens, por exemplo, existe um índice muito alto de homens, por exemplo, que se matam por conta da parte sexual, porque não buscam tratamento, né? Os homens mais velhos, por exemplo, mulheres na questão ginecológica desenvolvem câncer, vários tipos de problemas que, se você for ver depois, ela vai entrar em depressão não em função do problema em si, mas a doença já está ali Sim. instalada, física, ela fica vulnerável, né? Você vai para os hospitais hoje no centro de câncer, o que você vê muito é a depressão, em virtude do processo de tratamento. Então, cuidar dos fatores de vulnerabilidade biológica, fatores de vulnerabilidade social, se encaixar em grupos, né? Entender isso aí, nossa, isso é muito comum. Entender que eu não sou o alecrim dourado, que eu preciso do outro, né? Que eu não vivo sozinho, que eu não vivo de fotossíntese existencial, que eu preciso estar em comunidade. Isso é um princípio, né, de existência. Sim. Você precisa estar em grupos, né? Também buscar ajuda no quesito espiritual, né? Não religioso, mas espiritual, entender melhor a sua fé. Eu lembro que, inclusive aqui, né, a gente atende pessoas de outros lugares, né, que não é exatamente aqui da igreja, e eu acho interessante essa pessoa uma vez falando, ela disse, eu não estou bem com Deus. Eu não me sinto bem. Eu disse, mas por que, querida? Estava falando com ela. Ela, não, porque eu não estou mais servindo como antigamente, né? Aquela questão do saudosismo, como eu era, o que eu fazia e tal. Aí eu disse, cobrança, assim, né? Ou seja, a pessoa não conseguiu entender a sua interação com Deus, né? O que realmente a filiação dela significa para Deus, que não é o fazer, né? Que vai, de fato, agregar na vida dela. Então, essa questão do espiritual, né, eu falo em termos gerais, tanto para quem é de dentro da igreja, para quem é de fora. A Marsha Linehan, ela não fala, nem se tornou uma pessoa religiosa. No entanto, ela reforça muito essa questão do valor espiritual, Sim. porque é muito importante para o ser humano de forma geral, né? Serve como uma mola motriz ali, um fator de motivação. Então, esses três fatores, social, biológico e espiritual, a pessoa precisa estar reforçando. A outra coisa é verificar os estressores, né? O que te leva ao estresse? O que está te levando ao estresse? É o trabalho em excesso? Então, organiza isso. É a tua autoestima? Vamos organizar, porque o que a gente precisa fazer, né? A gente trabalha muito com a ação. Sim. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque por mais que você esteja sofrendo em dificuldade, você precisa tirar essa roupagem do medo, primeiro de pedir ajuda, de reconhecer que precisa de ajuda, né? De entender que essa crença do super-herói, né? De que o crente não sofre, não pensa em suicídio, que não tem problema, de que é gratiluz. Eu sempre brinco com isso. Né? Tem cristão que tem essa mentalidade de que precisa estar 24 horas feliz da vida. Não, gente. Você precisa de ajuda, peça ajuda, né? Ter essa consciência e também buscar... ajuda em termos gerais, né? Se a vida tá complicada aqui, eu sempre penso assim, se a minha vida tá com uma complicação aqui, eu já fico vendo maneiras, primeiro se eu tenho que aceitar ou resolver. Uhum. Eu tenho que aceitar? Se eu tenho que aceitar, eu preciso entender que essa aceitação não significa diminuir aquele problema, que eu estou ignorando aquele problema. Não, eu aprendi a entender que ele existe, mas que eu não tenho recurso suficiente para resolver naquele momento. Não tem como resolver naquele momento, justamente. Não tem. Agora, se eu posso resolver, eu vou buscar o melhor recurso, né, que se fizer presente para tentar. Ninguém vai enxugar um chão com uma vassoura. A gente pega um pano. Qual é a ciência, né, que se apresenta no momento para resolver? O pano, porque ele suga. Então, eu vou buscar a melhor forma de resolver. É isso, no geral. E isso, Sara, deixa a gente, assim, amplia muito a nossa visão, porque eu acho que esse é o natural do ser humano. Problemas vamos ter, né, a vida inteira. A gente vai crescendo, as coisas vão acontecendo, os problemas vão surgindo. Só que o natural do ser humano é o quê? A gente ficou triste, mas beleza, vamos ver o que a gente vai fazer para resolver, como você está falando. Eu consigo resolver isso aqui? O que eu vou resolver? O que eu posso fazer? Então, você vai para a ação. Né? Você vai para a ação. Isso é o nosso natural. Agora, quando isso sai do nosso controle, então eu já penso assim, se aquilo já começou a me dominar e eu já vejo que eu não sei como sair
daquele caminho ali. Aí eu começo a ficar ansiosa, eu começo a ficar estressada, eu começo a ficar deprimida. Aquela situação já está me levando para um outro caminho, então você já tem que estar consciente que você precisa de uma ajuda. Né? Se você não está conseguindo ali administrar aquele problema na sua vida, aquela situação, então acho que é a hora de você dizer, poxa, pera lá, eu realmente não consigo, e você admitir a primeira coisa. Né? Se eu estou errado, me corrija, mas não, é isso. É assim que eu penso. Eu acho que admitir que eu não estou dando conta é o primeiro passo. E eu percebo que muitas pessoas têm essa dificuldade aí de até admitir. Né? E a disposição também. É algo que de correr atrás do que precisa. Eu trabalho muito à disposição na clínica e tentando fazer com que o meu paciente compreenda que a disposição ela não tem a ver com vontade. Né? Eu voltar com vontade. O meu paciente depressivo, eu sempre esclareço para ele, olha, você vai chegar de manhã, você não vai sentir vontade de escovar os dentes. Não vai, né? Mas você precisa desenvolver a boa disposição de ir escovar os dentes. A disposição é estar disposto a fazer aquilo que é necessário ser feito para mim melhorar. Mesmo que eu não tenha vontade. Mesmo que eu não tenha vontade. Eu preciso ir para a academia, não porque eu preciso meter o shape, né? Mas porque eu preciso carregar um copo no futuro, porque eu preciso desenvolver saúde para estar na faculdade, para estar fazendo as minhas tarefas, né, do dia a dia, porque hoje a academia ela não é mais sobre beleza, né? Ela é sobre vida. Nenhum. Inclusive para quem é depressivo e ansioso, a academia é excelente. Um remédio, né? Chega também. A ser um remédio. Então, é um fator de proteção, né? Então, assim, eu me disponho a fazer o que tem que ser feito e paro também de tentar bater em ponta de faca, né? Fazer aquilo que tem que ser feito e parar de tentar resolver aquilo que não dá para ser resolvido, porque também a gente empaca às vezes, né? Tentando o tempo inteiro resolver coisas que não dá. Então, ter também uma consciência de que todo mundo é um pressuposto da DBT, isso, inclusive, entender que todo mundo está tentando, de alguma maneira, até mesmo aquela pessoa que às vezes você vê falando no suicídio. Essa pessoa também quer viver, né? E é interessante viver. Isso, né? Porque a gente vê a pessoa tá ali tirando tentando tirar a própria vida, mas na verdade ela tá buscando ali uma fuga, né? De sair daquela situação difícil. Sim, principalmente aquelas que têm o transtorno mental, como eu te falei, que para elas se torna mais difícil, né? A pessoa não está tendo aquela sensação, aquele sentimento, aquela vontade, aquele pensamento distorcido, que é automático para ela, porque ela necessariamente quer. É porque findou para ela as formas de resolução, que para mim, para você, talvez num momento de tristeza profunda, esse pensamento surge e a gente consiga lidar. Né? Quem nunca passou por isso? Eu tive momentos extremamente difíceis na minha vida em que eu tive que lidar com esse pensamento. Né? A minha mãe teve um câncer durante 18 anos e foi uma situação muito difícil de processar, um luto constante durante tanto tempo, eu e a minha irmã. E a gente teve que lidar com aquilo, pensamentos difíceis, de quanto era difícil para minha mãe estar ali, entende? Que desafiava a nossa fé. Teve situações em que na igreja eu tive dias em que eu tive que falar que Deus era bom. Era desafiador aquilo para mim. Sim, como é que eu posso falar que Deus é bom diante de uma situação que está me destruindo, né? Como Deus é bom, e a minha mãe lá em casa, né, sendo torturada, o corpo físico dela daquele estado. São situações desafiadoras, mas para essa pessoa, né, se para a gente é difícil, agora tenta imaginar para quem tem uma disposição genética, para quem, porque o adoecimento mental, ele é isso, ele é um contexto em que o sujeito está em adoecimento. É preciso também esclarecer isso, que às vezes muito importante, ainda Sara. É difícil para a igreja entender, ou para a comunidade em geral entender, que é uma doença, que depressão é uma doença, assim como o fígado adoece, o rim adoece. Por anos, né, a igreja, ao longo dos séculos, ela acreditava que do pescoço para baixo era físico, do pescoço para cima era espiritual, era demônio, era situações, enfim. E isso não só na cultura evangélica, mas em outros povos também, né? Em outros contextos. Por exemplo, eu cheguei a comentar para você que o índice hoje no norte de índios que se matam é enorme. O envolvimento de jovens indígenas com álcool, drogas, leva, e aí eu ia falar, né, que é o suicídio anômico, né, que é o suicídio em que o contexto social leva aquela pessoa ao suicídio. A ter esse pensamento, em situações de catástrofe, em situações de invalidação cultural, que é o caso do índio, de perda de terras, enfim, de descontextos, em que ele é tirado do contexto dele de vivência cultural,
e aí ele é levado ao movimento, né, de suicídio, em que ele perde completamente a identidade dele. Então, esse contexto leva esse sujeito, né, ele tem um adoecimento. Então, passou já do momento da gente ter essa compreensão de que é um adoecimento e que Deus está sim aqui, que Ele vai... Se tem uma coisa que eu acredito muito em Deus, tenho a minha fé, eu acredito que nós fomos abençoados. A minha profissão, ela é uma profissão, eu digo que ela é a profissão realmente do século, em função disso também, né? De ter uma porta aberta para amparar. O câncer, ele foi se profissionalizando cada vez mais pessoas na área. Cada vez mais a ciência foi evoluindo dentro do campo da medicina para o atendimento do câncer no mundo. Por quê? Porque foi um alarde de câncer nos últimos séculos. E daqui a 30, 40 anos, a depressão vai ser a doença do século. A gente já vive esse momento em que se fala muito, né, de depressão, de ansiedade, de suicídios e tudo, mas a gente ainda sente essa dificuldade, dessa tranquilidade das pessoas entenderem, não ter preconceito com isso, né, de entender que sim, é uma doença, como você falou, né, que aquela pessoa não está naquela situação porque ela quer. Não né? É falta de fé. Não é falta de fé, a gente justamente. Precisa de paciência com a pessoa depressiva, né? Muita gente, às vezes, na igreja não é acolhida pela falta de paciência. E aí eu tenho quase 30 anos de evangelho, aí eu vou me colocar nesse lugar de direito de meter, né, uma cinturada na gente enquanto cristão, né? A gente às vezes não tem paciência com o nosso irmão, a gente não carrega o fardo, a gente não vive Gálatas. Por quê? Porque a gente literalmente não tem paciência. A gente quer que aquela pessoa que teve um divórcio vire, como eu falei, gratiluz da noite pro dia, que perdeu um filho que está em luto. Não, irmão, vai viver, Cristo não sei o quê, nossa e tal. E quer que aquela pessoa esteja feliz logo, perdeu o emprego, bora, ânimo, força, vida, fé, não sei o quê. Cada um tem o seu tempo, né? Tem o seu processo. Porque existe uma crença de perfeccionismo dentro da gente com relação... A gente confunde esse relacionamento, né, do evangelho com a depressão. A gente confunde, a gente acredita que aquela pessoa está desanimada, que a fé dela foi pro fundo do poço, sendo que a gente esquece que pessoas dentro da Bíblia, e eu acredito que Elias, né, ele é um grande... A gente sempre fala de Elias, né, porque é um grande exemplo. Aliás, Deus é o nosso maior espelho, né? De como tratar uma pessoa em depressão. Nossa, Jesus já foi o maior psicólogo do mundo. Naquele episódio com Elias, ele fez exatamente o que tem que ser feito com uma pessoa depressiva. Ele primeiro conversou, né? Aliás, comida, biológico. Ele cuidou da parte do alimento. Ele cuidou, ele deu água, ele deu alimento, deu força para o físico. Porque é assim que um depressivo fica, sem força. Conversou. Sem o quê? Atacar, julgar ou ameaçar. Aí ele já cuidou da matéria e do espírito. Exatamente. A gente ele não chegou pode lá e ele negligenciar. ameaçou. Bora, se tu não sair daí... Que é isso? Tu Você vai... não tem fé? Isso? Cadê tua fé? Eu tô aqui. Cadê tua fé? Tô aqui, né? Sou teu Deus. Que isso? Levanta, anda. Gente, a gente ri, mas não, é muito comum verdade. isso. No nosso meio ali, aqui evangélico, é muito comum a gente ver as pessoas estarem julgando, né, colocando a fé acima de tudo, do diagnóstico. A gente é muito cobrado o tempo inteiro a estar com uma vida efetiva, né, ali, eu não sei, é como se tivesse um protocolo a ser seguido de perfeccionismo, né, de coisinhas dentro do casamento tem que estar perfeito, o trabalho, você tem que ter chegado em algum lugar em determinado tempo, porque bora, senão tu não tem fé, e isso é complicado. E o terceiro ponto que Deus ele mostra como a gente tem que tratar alguém assim, é que ele falou do propósito. Isso para mim é muito especial, porque ele lembrou que tinha mais 700 ou 7 mil, não lembro direito, 700, né, que não tinham se curvado. Ele lembrou do propósito, ele traz um propósito para a vida daquela pessoa, né? E às vezes a gente esquece disso, que a pessoa ela tem sim um propósito. Sim. Ainda há pouco eu falei para um paciente, achei até engraçadinho, que ele disse, nossa, obrigada, eu queria muito ter ouvido isso de alguém, mas foi muito bom ter ouvido que isso é possível, porque eu falei, o sonho dele é montar um abrigo para gatos. É um paciente depressivo persistente
E ele é aquele paciente realmente que é da casa, ele não consegue ainda, está começando o tratamento, né? Não consegue ver o futuro, ver que tem um propósito. Ele deixa bem claro que ele vai se matar, que ele é um paciente bem difícil, né? Bem desafiador, que vai se matar e que não tem mais nada para a vida dele. Isso tá fixo ainda na cabeça dele, né? E é por isso que eu te falo o quanto é necessário a capacitação dos profissionais, até mesmo, tô falando da gente mesmo, né? Enquanto profissional. Porque eu cheguei e falei assim, o meu olhar sobre o teu futuro é outro, bora conversar, porque tem que ter uma postura mais, né, tranquila com eles. Claro. E ele disse, nossa, eu queria muito ter ouvido isso. Porque eu nunca passou pela minha cabeça ter uma namorada, ter um centro de gatos. Como é? Tipo, é o sonho dele, mas ele não tem isso como projetado para o futuro dele. Não está conseguindo enxergar, né? Então, ele não enxerga, mas eu tô ali, eu falo, mas eu tô aqui, eu vou te lembrar disso. A gente precisa trazer a memória daquilo que traz esperança para aquela pessoa, né? O depressivo, ele tem desesperança constante de que não existe uma linha lá no futuro. Né? Ele não consegue enxergar, né, lá na frente que pode ser tudo diferente, né? E olha que interessante, né? Claro que você estudou, é profissional e tudo, mas o interessante de você respeitar esse momento dele. Você está consciente aqui que nesse momento, esse teu paciente, ele está fixo com isso, mas você sabe que você vai conduzindo ele, mesmo que aos poucos, para um outro caminho. Sim. Né? Então isso é muito interessante. Mas eu consigo enxergar, assim como Deus, ele estava vendo Elias. Né? Olha, Elias, tem mais 700 ali que não se empolgou. Não, né? te entrega. Você precisa olhar que existe um futuro. Existe sim chances de isso se reorganizar. Então existe essa chance do meu paciente ter uma vida profissional, né? Porque ele não acredita que ele vai a crença dele é: eu vou ficar em casa, eu vou engordar e vou morrer aqui. Nossa, essa é a crença dele, né? Mas eu não vou ter ninguém, não vou ter filhos, não vou ter nada. Mas eu não vejo isso. Eu vejo que ainda tem vida, que tem uma formação, que ele vai conseguir se inscrever, que eu conseguir fazer com que ele vá fazer a avaliação dele e vá para a academia semana que vem. Então, é o mínimo? Mas já é uma evolução, gente. Vocês entendem, quem acompanha aqui a gente, o quanto que é importante a gente ter essa consciência, o quanto que é importante você encaminhar para um profissional, porque a gente fala aqui sobre situações também religiosas, porque tem muita gente que diz assim, Jesus vai curar, o Senhor vai curar, é capaz de curar? Sim, claro. O Senhor já fez tantos milagres, é o mesmo, hoje é capaz de fazer milagre a hora que ele achar que deve. Não temos que questionar isso, é óbvio. Mas eu acho que é de responsabilidade nossa também, sabe, identificar essa pessoa que precisa ter um acompanhamento profissional. Sim. Porque é abençoado por Deus também, sim, né? O Senhor abençoou. É aquilo que eu te falei, né? A nossa profissão... Eu acredito que se tem algo que Deus abençoou muito, é a nossa profissão. Com certeza. E ela precisa ser cada vez mais divulgada, trabalhada de forma séria, com ciência também, baseada em ciência, né? Eu sempre reforço essa parte, que existe sim pessoas que estão muito predispostas a ajudar, mas que tem essa deficiência de buscar os melhores recursos, né, para ajudar. Né? Eu quero ajudar e tal, mas busque o melhor recurso, né? Se capacite, estude. Não tem como hoje o profissional da psicologia não estudar, não trabalhar em função do seu melhor, né? De se capacitar. Não existe um profissional hoje que pare no tempo, que vai dizer assim, eu quero ser psicólogo, vou parar de estudar. Não dá. Até porque é tanta descoberta, né, Sara? Hoje a gente ainda tem tanta coisa para descobrir, você já tem uma expectativa de como é que vai estar a porcentagem de pessoas depressivas daqui a tantos anos. Então você já sabe que isso vai ter uma evolução. Então, se o profissional não começa a se capacitar dentro disso, a desenvolver, realmente ele vai ser um profissional que vai ficar ali e não vai conseguir, né, evoluir na carreira dele. E eu acho isso fantástico, sinceramente, eu acho isso fantástico. A profissão de vocês é algo assim que eu admiro muito, admiro demais, porque, primeiro que, acabei de falar aqui, né, que Jesus, eu sou apaixonada por Jesus, gente. E Jesus, assim, ele foi o maior psicólogo, ele ensinou, a gente acabou de dar um exemplo aqui, que quando ele cuidou de Elias, ele cuidou do corpo, ele deu força para ele física primeiro, e depois ele foi cuidar do espiritual. Então, quando você une essas duas situações, isso é fantástico. Quando você consegue ali externar para aquele teu paciente que existem esses dois lados, que ele precisa desses dois lados, mas ele precisa também ser diagnosticado, ele precisa tomar a medicação se for necessário, ele precisa ali cumprir com o que você como profissional vai mostrar para ele.
né? Então, quando a gente consegue ter esse entendimento, nossa, a gente consegue diminuir esse nível, sabe? A gente, enquanto igreja, está precisando disso, né? Olha o índice de pastores que estão entrando em suicídio, pessoas dentro da igreja que entram... Dentro da igreja, que acabam entrando, né? E tendo o suicídio como uma opção, né? De resolução dos seus conflitos. Por quê? Está existindo falha em algum lugar. Com certeza. Né? E provavelmente é dentro desse contexto de espaço de segurança. Aqui dentro da Angelim, você sabe, você faz parte também desse projeto, que é o projeto Psicovida, né? Isso é fantástico, gente, Sim. porque liderado pelos nossos pastores que têm essa mentalidade de que quando a gente une o espírito, né, junto com o profissional ali que já entende, que leva por outro lado, a gente tem ali uma sociedade mais fortalecida em relação a isso. E aí, puxando esse tema, eu já quero ir finalizando, acho que o nosso tempo já deu. Então, já finalizando aqui, para que a gente consiga falar um pouco mais dessa questão de ajuda, né? Hoje, Sara, o que a gente tem aí? Por exemplo, eu diagnostiquei uma pessoa que eu não sei como lidar com ela, mas o que eu faço? O que eu corro? O que eu devo fazer diante de uma situação? O que eu tenho de ajuda? Primeiro, em primeiro lugar, se eu acabei de entrar em contato com alguém que está precisando de ajuda nesse sentido do suicídio, é buscar atendimento, tá? Buscar, se for algo de emergência, aquela pessoa está ali em pé, já pronto a... Mas existe algum, tipo assim, eu vou para uma emergência de hospital mesmo, ou tem algum... Sim, se a pessoa tiver plano de saúde, ela pode ser atendida. Hoje a Unimed atende normalmente, as UPAs, né, dentro de Belém, tem as universidades, elas têm, se não me engano, um polo de emergência também, mas enquanto postura do sujeito ali, né, que está ali sem... tem vários medos que atingem a gente no momento que vai atender alguém, né? Primeiro, se eu falar do suicídio com ela, se eu perguntar alguma coisa, ela vai se matar. Ou se eu ficar excessivamente, fazer muita coisa, ela vai perceber que eu tô com medo, né? O que eu faço? Em primeiro lugar, uma postura não julgadora, né? E como é que eu faço isso? Primeiro, se acalmando as próprias crenças. Calma, respira, respira, né? Meu filho sempre fica com isso. Então, assim, é respirar, ter calma, né? E dar espaço de fala para essa pessoa. Não tentar resolver o problema dela de forma imediata, porque a gente é muito ansioso, a gente quer resolver, a gente vai conversar com um amigo, a gente quer resolver a vida da pessoa em 2 minutos, e não é assim. A gente, no processo terapêutico, é um passo de cada vez, sabe? De pontinho em pontinho que você vai ligando uma coisa a outra bem devagar. Então, naquele momento ali, o componente cerebral daquela pessoa está em turbulência, está agitada, o corpo dele está em alerta, porque ele acha que ele está em perigo. Então, existe todo um processo químico, né, e estruturado dentro dele acontecendo, e você não vai resolver aquilo. Então, precisa ter calma, tranquilidade, dar espaço de escuta para essa pessoa, mostrar que ela pode confiar em você. Se ela pedir para você não ligar para ninguém, não ligue naquele momento, deixa ela primeiro, né, ter esse espaço para o sangue circular normalmente. Quando tiver mais tranquilo, aí sim você fala em chamar alguém. Porque quando a gente fala de imediato, eu vou chamar alguém, a pessoa já fica... Já um desespero, já baixa, né? Um desespero. Agora, eu sinto que tem uma dificuldade, você consegue ajudar a gente, na abordagem. Por exemplo, eu tô lidando ali com uma pessoa, tô vendo que aquela pessoa tá numa situação difícil. Eu não sei o que falar. Assim, tem alguma pergunta-chave que eu posso fazer para estimular essa pessoa a falar alguma coisa para mim? É interessante que essa pergunta, ela é bem tabu, né? As pessoas ficam... porque a gente fica numa situação ali, meu Deus, o que eu falo? Aí a pessoa tem dificuldade de falar e eu de perguntar. Sim. É desconstrução das próprias crenças, como eu falei, né? De chegar tranquilamente e perguntar de forma direta e simples. Fernanda, você tem pensado em suicídio? E dela esperar, porque ela vai falar. Na maioria das vezes é a oportunidade que o cérebro tem, inclusive, de desinchar, né? De sair daquele vulcão. Que ela viu, nossa, alguém percebeu, alguém me notou, alguém está me validando, está entendendo que o meu processo de dor é tão profundo, que eu quero tirar a minha vida. E a Sara percebeu, a Fernanda percebeu, olha como eu existo. Né? Ela pensou em mim e perguntou de forma direta assim, e até uma ajuda para a própria pessoa falar que está sim pensando, né? Porque a própria pessoa que pensa, ela diz, eu não posso falar isso. Muitas vezes é um pai, né, que está ali diante dos filhos,
Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou falar para minha esposa que eu penso em tirar minha vida? Como é que eu vou deixar meus filhos aqui? Então, a própria pessoa se cobra, né? Não consegue falar. Então, quando eu dou essa abertura e pergunto, você pensa em tirar a sua vida? Eu já estou ali dando a oportunidade dessa pessoa falar. E a partir do momento que fala, também já dá um alívio, né, Sara? Sim, Freud já dizia isso, né? A cura vem pela fala. Ela vai colocar para fora, provavelmente vai chorar, e aí é o momento de você somente ficar no lado. E como eu disse, não tentar resolver, dar espaço, né, para ela ser vulnerável, porque às vezes você não pode ser vulnerável. Às vezes é uma pessoa que tem toda uma questão social em volta, por exemplo. É muito difícil você atender políticos, você atender médicos. Eu atendo muito médico que, nossa, que fica assim, meu Deus, eu não posso demonstrar fragilidade, eu não posso mostrar que, como é que eu vou, eu sou médico, pessoa com tanto conhecimento, como é que eu estou doente, como é que eu estou em processo de adoecimento dessa maneira, né? Então, assim, é dar esse espaço para essa pessoa ser vulnerável, né? E acolher, né? Acolher e depois encaminhar. O próximo passo é um profissional. Isso. Agora, tem uma outra situação também que é muito desafiadora, é quando a pessoa não aceita a ajuda, né? Sim. Eu identifico que aquela pessoa já está ali num estágio em que eu não consigo mais controlar, em que ela mesmo não consegue mais ter o autocontrole, e eu vejo que precisa, mas não aceita. E o que eu tenho que fazer disso além de orar, né, gente? Orar é o primeiro passo, né? Sim. Mas para convencer essa pessoa. Como eu sempre falo, né? Para lidar com o outro, a gente precisa muito de si, de trazer você para esse lugar, né? A empatia não é exatamente se colocar no lugar do outro, mas é se aproximar desse lugar, porque colocar no lugar é muito, muito complicado, mas me aproximar. Ela está em resistência. Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso orar, eu posso trazer psicovida, eu posso dar um encaminhamento. Ela não aceitou, você tem que cuidar de si, da tua expectativa daquela pessoa, de você resolver o problema dela. Entendeu? É cuidar de você enquanto pessoa. Eu não posso resolver o problema do meu colega. Entender que tem que partir dele, dessa pessoa. Essa pessoa. Se em casos de adoecimento mental, como eu falei, em casos de transtornos, é mais complexo. Aí você precisa acionar a família, né? Aquela pessoa está com um problema, já saiu da normalidade, é um transtorno. Então, ela precisa de ajuda familiar, da estrutura dela. Agora, se é alguém que você está visualizando, você já sinalizou ajuda, você já ofereceu, você já fez de tudo e ela não... Você tem que tratar da sua ansiedade de não conseguir controlar o seu redor. Né? Já aconteceu em situações, eu falando de amizades agora, né? Não como profissional, mas de eu sinalizar, de eu mostrar enfim, a pessoa não aceitar. Então eu tenho que entender e aceitar que eu não posso mudar a vida dessa pessoa, que ela precisa. Eu já ofereci todos os recursos necessários. Acontece muito lá na clínica de pessoas, de pacientes meus, darem de presente consulta para outras pessoas. Eu acho isso fantástico. Tem uma moça que eu atendo, nossa, ela já pagou consulta para tanta gente que eu digo, meu Deus, essa mulher é abençoada. E as pessoas vão ou não? Vão, iniciam o processo de tratamento bom, né? Com o presente dela. Eu acho isso maravilhoso. Que bom, ou seja, uma boa ela dica. Dá. Agora, e quando a pessoa não quer? Né? Quando ela não aceita, ela fez a parte dela. Você fazendo a sua parte de orar, de ajudar, de tentar, você já fez. Se ela não quis, aí é aguardar, né? Um primeiro passo aí a pessoa, você oferecer ajuda e entender que essa pessoa pode aceitar ou não, né? Recusar. Agora, quando você traz isso para dentro de casa, acho que é um pouquinho mais complicado e aí a gente precisa no dia a dia, né? Quando é um marido, quando é um filho que já é adulto, né? Então você precisa ali, acho que no dia a dia, né? E tentando conquistar aí e colocando. É mais complicado, né? Porque quando é um processo já com a família, aí é da onde surge. Por isso que eu falei sobre a questão do suicídio egoísta, né? Que envolve um grupo, envolve pessoas, família, sociedade, etc. Por quê? É quando a família precisa se reunir em torno daquela pessoa e dizer, olha, chega. Né? Se aquela pessoa já tem frequência, intensidade de danos, ela já destruiu metade da vida dela, né? Já tá problema no trabalho, problema na igreja, problema não sei onde, aí já tem que, não, olha, vamos pegar aqui pela sua mão e a gente vai te levar, canso de ver pessoas na minha recepção. Já tem que ser um pouco mais pai, duro ali mãe, diante, né? Com o tio, papagaio, periquito, todo mundo lá junto, e tem que ser assim, para aquela pessoa, porque às vezes não é que ela não queira, às vezes ela realmente só não tem coragem. Sim. Ela tá com muita insegurança,
ela tem receio, tem preconceitos com relação ao tratamento. Quantas vezes eu atendi paciente que dizia, cara, eu tinha muito medo de vir. Primeiro, eu não sabia nem o que dizer, né? Porque para a pessoa, às vezes, ela não tem nada. Quando se trata, por exemplo, de transtorno de personalidade, como ela se apresenta daquela maneira, ela entende que é normal. É normal. Então, o que eu vou falar, né? Não tem nada o que falar. Nada. E mas quando chega lá... Não, isso é incrível. 300 problemas. A pessoa acaba se descobrindo, né? Porque quando chega lá, essa sou eu, né? E aí você vai falando. E quem tá de fora é muito mais fácil identificar que essa pessoa não... é quem convive com a pessoa com transtorno de personalidade ou com um transtorno grave de humor, por exemplo, o bipolar. É muito complicado viver com um paciente bipolar. Porque, tenta imaginar comigo, aquela pessoa está num processo de mania. Do nada ela, vou aprender, sei lá, teclado, violino. Do nada, fica verborreica, fala com todo mundo, super cheio de energia, vai pra igreja 30 vezes no dia e não sei, faz um monte de coisa. Aí do nada, passou umas semanas, pronto, ela tá veste negro, entra, né? Eu tô falando assim porque eu tive uma paciente exatamente assim, em que ela se prendia, se fechava completamente, não falava com ninguém, não falava com o namorado, não falava com os pais já não sabiam o que fazer, porque ela entrava no quarto e era aquela depressão profunda, bem profunda mesmo. Aí passava um tempo de novo, aí entrava em hipomania, né? Que a gente já entrava e ficava... Já na mania já fica situações mais graves, né? Quando a pessoa realmente ela comete atos assim completamente fora da norma, né? Como aquela situação daquela moça que se envolveu com aquele mendigo. Do mendigo. Ali já é com psicose, com um estado bem mais complexo. A mania ela é mais complexa. A hipomania a pessoa fica mais verborreica, fica agitada, tem ausência de sono, fica muito agitada, mas não exatamente faz coisas tão fora da norma como no estado de mania. Então, ver que o bipolar é um paciente muito complicado. Além de ser um diagnóstico extremamente difícil de ser dado, é um paciente que, por exemplo, dentro da igreja vai causar confusão na mente das pessoas, né? Ela não vai saber muito lidar com essa pessoa, uma hora tá lá no lixo, né? Lá no fundo do poço, não toma banho, não escova o dente, não lava o cabelo, como assim? Né? Ontem tava cantando, tava bem, e aí do nada, é muito complicado. A família fica confusa, fica pisando em ovos. A pessoa que lida com o bipolar, Sara, quando chega nesses altos e baixos aí, eu tenho que, tipo assim, cuidar de mim, tipo, saber que aquilo vai acontecer e dizer, não, deixa essa pessoa aí, ou tem medicação, ou chega a ser internado, como é que é o processo de... O transtorno bipolar, ele não... Diferente do border, que tem um prognóstico muito bom, que é a remissão de sintomas, o bipolar ele tem essa dificuldade, que se não for tratado com medicação, né, o mais rápido possível, ele tem, o prognóstico dele é um adoecimento mais grave, né, onde a pessoa vai perdendo o processo dela mesmo cognitivo, enfim, ela vai tendo vários prejuízos na saúde de forma geral. E aí a medicação ela é imprescindível para que haja um regulador de humor, para tratar também a ansiedade, para tratar... Porque ele entra nesse processo, né, de ficar desregulando esses dois polos, né? Ao contrário do que a pessoa pensa, o bipolar é aquela pessoa que muda de personalidade durante o dia. Não é assim que funciona. O bipolar ele passa por estados maiores, né? Tem pessoas que têm uma ciclagem mais rápida, né? Que dura ali de 2 a 3 semanas. Tem pessoas que têm uma ciclagem mais demorada, acaba tendo um processo durante o ano, às vezes de somente 4 hipomanias no ano. Enfim, vai depender muito do contexto de adoecimento daquela pessoa de forma específica. Mas na maioria das vezes, sim, a família entra num sofrimento muito grande. Né? Tem pessoas que têm bipolaridade que não tratam e entram em situações... São níveis de bipolaridade? Não exatamente níveis, mas depende do tratamento, como eu te falei. Se a pessoa não trata, ela vai adoecendo, ela vai piorando. Porque é um processo... o bipolar ele é o que mais se aproxima dessa questão, pelo menos a nível científico, do biológico, né? Dessa questão da parte... das células que vão sendo destruídas a cada pico de mania, entende? Porque elas entram em explosão, enfim. É o que é o mais problemático, né? No border, não. A ciclagem, do border, ela é diária. Por isso que o borderline, ele envolve questões emocionais muito
grotescas, né? O border, se você fizer raiva para ele vai te agredir. Intenso, se ele não tiver o que em tratamento. Por isso que é muito importante buscar um profissional específico. Se você tem hoje, eu sou tão grata a Deus pela ciência nesse sentido, nós temos padrões de tratamento ouro para cada um, né? Não para todos, mas pelo menos para alguns. Hoje o tratamento padrão ouro para o tratamento de bipolaridade é a TCC, para ansiedade generalizada, que é a TAG, é a TCC também, depressão é a TCC, o borderline é a DBT, que é a que eu trabalho. Então, assim, a gente já tem aceitação e compromisso, que é a ACT, trabalha hoje com luto prolongado, né, e com também pacientes graves. Então, assim, é muito importante a gente se inteirar desse processo que a ciência tem oferecido pra gente. A gente tem tratamento para esse paciente mais grave, que na maioria das vezes envolve o suicídio. Pois é, e é aí que a gente quer chegar. Eu queria entender esse tratamento que você falou, essa sigla TCC, né? TCC, é Terapia isso? Cognitivo-Comportamental. Esse protocolo, ele é o quê? O que acontece durante esse protocolo? Quais são os procedimentos que são feitos? É porque na psicologia existem abordagens, né? Hoje o padrão ouro, e baseado em evidências, é a TCC para o tratamento de diversas doenças emocionais, né? Psicológicas. A TCC, ela é uma abordagem que trata do processo cognitivo das pessoas, né? Da forma como eu penso. Lembra que eu te falei sobre aquela frase do Beck, né? Que não é o evento em si que me prejudica, que faz a coisa acontecer, e sim a forma como eu penso. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente passa, 90% pensando. E aí, sobre o problema, a gente não busca resolvê-lo, né? Tá me fazendo sofrer, eu não busco resolver. Só que esse pensar de forma excessiva, o Beck ele colocou dentro de um modelo cognitivo, onde você vai pensar, vai acontecer um evento, você pensa automaticamente sobre esse evento, ele é influenciado pelas tuas emoções, pelas tuas crenças, lembra que eu te falei sobre as crenças? Essas crenças movimentam as tuas emoções, tá? E podem resultar num comportamento negativo. Vou te dar um exemplo de forma prática, né, que eu sempre uso. Durante a pandemia, teve uma pagodeira que perdeu um filho durante a pandemia. E teve um evento, uma situação de bullying com a criança na internet, vários, né, haters e tal. E aí essa criança fez um vídeo pedindo e tal para que parasse. Esse foi o evento em si. Evento é tudo aquilo que tem fatos, dados e evidências, que são coisas lógicas, que são comprováveis. Então esse foi o evento. Aí ela pensou, dentro das crenças dela, né, da infância, tadinha, em algum momento ela ouviu, a memória dela guardou o quê? Meu pai vai me matar, minha família vai me matar, né? Aí eu te pergunto, essa criança, era real isso? Não, era um pensamento, né? Por quê? Não tinha base, não tinha dados, fatos nem evidências esse pensamento, mas era o que ele estava acreditando naquele momento. Ele pensou, ele só pensou. Isso mexeu com as emoções dele, né? Às vezes não necessariamente nessa ordem pode acontecer, mas o fato que naquele momento isso mexeu, surgiu o quê? Emoções como medo, angústia, desespero, e automaticamente isso mexeu com o comportamento dele. Qual foi o comportamento final? O suicídio. Gente. Foi muito trágico, foi muito difícil. Isso, para mim, eu sempre dou isso como exemplo para mostrar um modelo cognitivo, porque um evento ocorreu, ele pensou, sentiu e aconteceu. Né? E agiu ali de acordo com o que ele estava acreditando. Né? Então a TCC ela trabalha nesse processo cognitivo de tentar organizar as tuas crenças, aquilo que tu trabalha. Todas as vezes eu pergunto para o meu paciente, a gente brinca, né, com os coaches, não estou querendo ofender nenhum coach, mas é só brincadeira, a gente não trabalha exatamente com as emoções, e sim com o que a gente pensa, de forma às vezes distorcida. Esse garoto ele teve o quê? Uma distorção nos pensamentos dele, na parte cognitiva, porque ele acreditou de fato que o pai poderia matar. Na verdade, ele, sei lá, isso pode ter só ouvido falar que, enfim, que o problema que ocorreu com ele poderia acontecer alguma coisa trágica, mas ele acreditava. A gente passa, às vezes, muitos problemas em virtude desses pensamentos totalmente catastróficos que a gente tem. Então, quando vocês lidam com essa situação, é como se vocês dessem uma outra forma de pensamento. Eu chego com um profissional pensando de uma forma ali, que para mim aquilo não muda, e você, pera lá, não é bem assim, você pode pensar de uma outra maneira. Então,
Essa é uma das formas do tratamento. Exatamente. A TCC ela trabalha fazendo essa reestruturação cognitiva. A gente tem outras ferramentas também, mas essa é uma das principais, em que a gente começa a trabalhar a forma mais racional e efetiva de se pensar. Por exemplo, eu sou, digamos, a pessoa pensa, eu sou incompetente. É uma crença dela. Como é que eu faço para reestruturar isso? Tá, em toda a sua vida você foi incompetente? Não teve nada realmente visível que você tenha feito que seja competente, que tenha sido útil para alguém? Então vê como é generalista esse pensamento. Ele é uma visão de túnel, porque eu só enxergo uma parte, né? Sim. Eu não consigo ver que, na verdade, eu posso ter, naquele momento, não ter sido efetivo em algo. Não tirei 10 nessa prova, pronto, sou incompetente. Não, mas você tirou 10, né, na outra prova, né? Eu tenho 10 pacientes aqui, eu não consegui ser efetivo. Já pensou se eu for, né, medir a minha competência, a minha capacidade? Ia começar a acreditar, não, mas tem 9 aqui que foram efetivos. Só que o pensamento distorcido, ele te leva a focar onde? No problema, naquilo que foi negativo, exatamente, que foi entender o problemático. Então a gente trabalha tentando fazer essa reconstrução cognitiva. Eu gosto de simplificar a coisa. Eu digo que a gente aprende, assim como a gente reaprende a andar quando tem um acidente, né? Quando a gente está num processo de adoecimento, a gente aprende a repensar. A gente aprende a pensar novamente. Muito interessante, gente, muito interessante. Infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim. É um tema que, nossa, a gente poderia passar aqui horas e horas debatendo, porque a gente nunca chega no fim, né? Sim. É algo assim que eu quero falar da DBT da próxima vez também. Pois é, vamos marcar outros momentos pra gente falar sobre o tema, porque isso é muito importante, né, Sara? Muito importante. Eu já quero aproveitar para te agradecer o espaço que você deu pra gente, tanta coisa que a gente conseguiu aqui pensar de uma outra maneira, enxergar de uma outra maneira, que esse é o nosso objetivo, quebrar esse tabu de que não tem como falar de suicídio. Tem sim, devemos falar, para que a gente consiga contribuir a diminuir essa taxa de suicídio, a falar de depressão, a falar das doenças emocionais. Temos que falar e debater sim, independente de qualquer coisa, gente, precisamos falar. Muito obrigada, Sara, pelo espaço. A gente está sempre aqui à sua disposição, sempre que tiver uma novidade, eu quero deixar o nosso espaço aqui sempre à sua disposição. Eu que agradeço, Fernanda, quero agradecer à igreja também, a todo mundo pelo convite. Eu fico muito feliz, né? Eu até cheguei a comentar que eu sou um pouco tímida com câmera, essas coisas, mas eu acho que é muito importante, né, ter esse espaço de poder divulgar a saúde mental, poder falar um pouco sobre o paciente específico, né, que é o paciente grave, que é o meu nicho, né? Mais precisamente, o que eu mais estudo é o paciente em estado de risco maior, que é o paciente com transtornos, né, de forma geral, mas mais especificamente o border. E o adolescente também, que tem sido, né, um grande motivo. O índice de suicídio de adolescentes hoje no Brasil, ele é extremamente alto. E é algo que eu me preocupo muito, né, e por isso eu me dedico muito à adolescência e o desenvolvimento, né, da personalidade, justamente para não chegar ao suicídio. Sim. É uma forma de prevenção. Então, a população hoje que leva o seu adolescente, que já visualizou que é problemático, e leva ele para o tratamento, ele já está fazendo esse processo de prevenção. Então, eu sou muito feliz com a minha profissão, eu sou muito feliz, né, de poder também doar um pouco desse conhecimento para a igreja, e por isso sou muito, 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 muito agradecida por vocês fazerem esse trabalho. Muito obrigada. A gente é que agradece você e você que acompanha o nosso podcast. Quero deixar registrado aqui, depois a gente coloca aqui, na verdade, contato, que nós temos aqui o atendimento da Psicovida, né? Então você que precisa desse acolhimento, você precisa de um direcionamento, é só procurar a direção da nossa igreja, que com certeza você vai ser bem acolhido. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência, e a gente vai seguindo aqui com outros temas. Estamos só apenas começando, esse é o primeiro episódio dessa segunda temporada, muita coisa boa vem por aqui. Aproveita, dá o seu like aqui, comenta, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha esse momento aqui com as pessoas que você acha que precisa disso. De repente você conhece alguém aí próximo de você que precisa desse esclarecimento, então compartilha esse conteúdo, que com certeza a gente vai estar fazendo a nossa parte. Até o próximo momento, gente. Tchau, obrigada.